Olá, saudação a você que me assiste nesse momento. Hoje trago para a nossa reflexão o significado de salvação. E para que nós possamos ter uma melhor compreensão, sempre o melhor caminho de se ter as respostas é ouvindo o próprio Salvador que veio à Terra para nos salvar. E muitas pessoas perguntam, salvar de quê que ele veio à Terra, para nos salvar de quê? Na realidade, nós vamos passar a ler algumas coisas sobre esse significado da salvação. Então, eu gostaria aqui de começar esse bate-papo que a gente tem através dos nossos vídeos. Primeiro, a questão da chamada etimologia da palavra salvação. O que é etimologia? O significado, a razão dessa palavra existir, e a raiz da palavra salvação. Então, na meditação, nós vemos que nós temos salva-ação. Então, nós podemos perceber que é ação que salva, salvo pela ação, salvação. E para que nós possamos exemplificar isso aí melhor, nós temos, a princípio, um diálogo muito interessante que está em João 3, que muitos conhecem, que é o bate-papo, a conversa de Jesus com Nicodemos, onde Jesus coloca para Nicodemos que ele tem que nascer de novo, ou seja, ele tem que deixar algumas ações e praticar outra. Na realidade, existe ali uma moral desse bate-papo, desse diálogo com Nicodemos, e essa moral, ela nos parece que é o seguinte: o mestre falando para ele: olha, Nicodemos, tudo que você aprendeu em matéria de religião está errado. Você tem que morrer para isso, e passar a entender que esse erro é pautado na mentira. Então você tem que deixar esse erro. Mate tudo isso que é mentira e nasça para a verdade e siga essa verdade, deixando essas ações religiosas, esses usos, práticas e costumes, rituais que você tem, mate tudo isso e nasça novamente, porque tudo isso é uma mentira, tudo isso é um engano, e nada disso leva à salvação de uma pessoa. Isso aí é apenas uma forma de entendimento do que Jesus quer dizer, que as ações dele não levariam ele a uma salvação que eles acreditavam ter nas Escrituras. Por isso que Jesus diz, vocês acham que tem nas Escrituras a salvação, mas elas dão testemunho de mim. Então é a mim que vocês têm que vir para ter a salvação. E essa salvação justamente é uma mudança do ser. O velho homem para o novo homem. Onde nós temos também uma exemplificação muito interessante sobre essa ação que salva, na passagem com Zaqueu, que está em Lucas 19, eu vou ler um pouco aqui, não vou ler tudo para o vídeo não ficar muito grande, mas apenas para ilustrar melhor o que nós estamos falando, do que é salvação, ação que salva. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, isso que eu estou lendo está em Lucas 19, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e esse homem era chefe dos publicanos. Então, quem não sabe quem são os publicanos vai pesquisar e vai ver que eram cobradores de impostos. E procurava o Zaqueu ver quem era Jesus. Ele tinha esse interesse de quem era Jesus, ele tinha no coração de saber. E não podia por causa da multidão.
muitos cercavam Jesus. E ele ainda tinha um dificultador, ele era de pequena estatura. E a multidão, logicamente, atrapalhava. E correndo adiante, ele subiu numa árvore, que se for pesquisar também era uma figueira, para ver Jesus, porque ele sabia que Jesus havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, quem ele viu? Zaqueu. E falou para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu, então, apressando-se, desceu e recebeu Jesus alegremente. E a plateia, vendo aquilo, murmuravam uns com os outros, dizendo: olha só, Jesus vai se hospedar na casa de um pecador. Que aos olhos dos homens, eles têm a sua lista de julgar quem é pecador ou não, quem é do mundo ou não. Os religiosos têm essa prática e acham que estão corretos. E levantando-se Zaqueu, disse a Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus, escutando isso, que saiu do coração de Zaqueu, ele disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, que tem fé, que acredita. Então, nós podemos ver nessa passagem que Zaqueu, ele foi salvo porque ele mudou de atitude, ele mudou de ação de vida. Ele era um defraudador, ou seja, ele era um enganador, ele era um roubador daqueles que ele cobrava impostos, cobrava mais do que devia, naturalmente. Então, ele muda a vida dele, ele muda a ação, o agir dele, agora de um defraudador, de um enganador, de um roubador, para um homem sincero, um homem honesto, um homem verdadeiro, como está aqui, dito por ele mesmo. Então, Zaqueu também, ele era um israelita. Ele praticava a religião da época. Ele praticava os rituais, as liturgias, os usos e costumes, Ele acreditava que a religião cobria os pecados dele, mas ela não cobria. Ele fazia tudo isso, praticava, ia lá, era um religioso, mas no seu dia a dia, ele não abandonava as suas falcatruas, as suas más ações. Mas quando ele deseja ver Jesus, quando ele encontra com o verbo da vida, o Salvador, Zaqueu, então, ele dá crédito ao Cristo. Ele coloca a sua fé em Cristo. Ele recebe a mensagem do Salvador, a boa nova. E passa, então, Zaqueu a ser o verdadeiro convertido, que não se converte em qualquer lugar, num templo religioso ou qualquer lugar para os homens verem, não. Ele se converte das suas más ações, dos seus maus caminhos, dos seus maus pensamentos. Então ele passa a ser um verdadeiro convertido. Ele morre para o velho homem e nasce para o novo homem. Tem que nascer de novo, matar algumas formas de ação para a nova forma de ação. E por essa transformação, por essa mudança de ação, Jesus diz para ele: hoje chegou salvação a esta casa, porque você se converteu.
Então, o mestre ele mostra mais uma vez que ações religiosas, como os rituais, liturgias, práticas, usos e costumes religiosos, jamais salva ou poderá salvar alguém. Mas parece que muitos ainda não conseguiram enxergar tal coisa e continuam a acreditar que a religião é o meio, é a ponte, é o caminho para se aceitar a boa nova de salvação, o evangelho, e ser o verdadeiro convertido. Também eu vejo que muitos até leem as escrituras, mas não conseguem entender a profundidade e a verdade da mensagem. Deturpam a mensagem ao seu bel prazer, para se beneficiar ou para dar base aos seus pensamentos. Agora, o perigo disso tudo é quando chegar o dia do Senhor, que não é um dia físico, como muitos pensam, né? Um sábado, um domingo, ou qualquer outro dia. O dia do Senhor é o dia de nossa partida. Já fiz um vídeo falando sobre isso. Se você quiser conhecer melhor, procure aí nesse canal os vídeos, você vai lá. Qual é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o dia da nossa partida. E quando chegar nesse dia, o grande perigo daqueles que não converte-se pelas suas ações, acha que se converter a Cristo é outras coisas religiosas, o grande perigo é ele chegar lá no dia do Senhor e ouvir: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Esse é o grande perigo. Então, fica aqui para você e para mim esta mensagem do que significa salvação, e possamos levar isso adiante a muitos que desconhecem ainda a verdadeira essência da palavra do Pai, que é o Salvador. Desejo a você muita paz, graça e até uma outra oportunidade, se assim nos for concedida.